Boa noite, professora Karina. Boa noite, caros colegas da turma de Direito, a Infância e a Juventude de Capão da Canoa. Meu nome é Felipe e o meu tema é Adoção Intuito Personae e Adoção à Brasileira. São temas semelhantes, mas que estudaremos as suas diferenças. Adoção Intuito Personae, o que é? É um método de adoção onde dispõe que as pessoas que já adotaram de fato poderão legalizar essa adoção sem que o menor seja retirado de seu lar. Ou seja, quando uma família já adotou uma criança, já desenvolveu com aquela criança laços de afinidade e afetividade e agora querem legalizar esta adoção sem que esta criança seja retirada de seu lar. Eles ingressam então com um pedido de adoção intuito personae. Seguinte. Há alguns argumentos favoráveis e contrários a esta adoção. Favoráveis são: não há crime em dar o filho em adoção. Deve prevalecer o princípio do melhor interesse da criança. Negar estimula a clandestinidade e as adoções à brasileira. Nós vamos entender depois, mais à frente, o porquê este é um dos pontos favoráveis. Contrários. Primeiro, pode haver a venda e tráfico da criança. Segundo, não há certeza sobre a condição dos adotantes. E terceiro, diz respeito ao cadastro. Neste cadastro é estudado ou há um estudo sobre as condições dos adotantes. Já na adoção intuito personae não se pode haver um estudo ou entendimento sobre a condição dos adotantes. Por isso que não se há certeza sobre a condição, se aquela família possui condições para adotar aquela criança. Seguinte, aqui eu trouxe a legislação que analogicamente vai falar sobre adoção intuito personae. Este é o artigo 50 do ECA, no seu parágrafo 13º. Este parágrafo 13 foi incluído pela Lei 12.010 de 2009. E diz o seguinte: somente poderá ser deferida adoção em favor de candidato domiciliado no Brasil, não cadastrado previamente nos termos desta lei, quando, inciso 3º, oriundo o pedido de quem detém a tutela ou guarda legal de criança menor de 3 anos ou adolescente, desde que o lapso de tempo de convivência comprove fixação de laços de afinidade e afetividade. Aqui é onde entra a adoção intuito personae. Por quê? Esta adoção já aconteceu de fato, esta criança já está na convivência dessa família e tanto a família quanto a criança já desenvolveram laços de afinidade e afetividade. Então, por isso que analogicamente este artigo, parágrafo 13 e o inciso 3, analogicamente insere-se a adoção intuito personae. Seguinte. O que é adoção à brasileira, então? A segunda parte ou o outro tema do trabalho. A adoção à brasileira é o registro de filho alheio como se fosse próprio. Consiste em um modo pelo qual a mãe ou a família biológica dá a criança a outra pessoa à margem dos trâmites legais. Ou seja, quando uma família ou uma mãe dá à luz a uma criança e entrega a outra família. E esta família, a família adotiva, registra esta criança como se sua fosse, como se seu filho, se fosse gerado por ela mesma. Isto não é adoção. No Brasil, isto é considerado crime, onde nós vamos ver no artigo 242 do Código Penal, que diz: dar parto alheio como próprio, registrar como se seu o filho de outrem, ocultar recém-nascido ou substituí-lo, suprindo ou alterando o direito inerente ao Estado Civil. Pena, reclusão de 2 a 6 anos. Isto é, uma sonegação de estado de filiação. A adoção brasileira nada mais é que uma fraude, uma sonegação de estado de filiação. E no Brasil é considerado crime. Aqui eu trouxe uma jurisprudência que é uma apelação civil e que nela podemos entender bem
a adoção intuito personae e podemos entender bem a adoção à brasileira, porque acontecem os dois casos dentro dessa jurisprudência. O caso é o seguinte: Rosicléia dá à luz a Luíse, entrega Luíse para Anderson e Luiz. Anderson registra Luíse como se sua filha fosse. Mantém convivência de 6 meses. Após 6 meses de convivência com Luíse, Anderson e Luiz entram com um pedido de adoção. E o juiz decidiu, em primeiro grau, destituir o poder da mãe, retirar Luíse da convivência de Anderson e Luiz, porque eles não estavam cadastrados, dar a uma família substitutiva que estivesse apta e estivesse cadastrada, mandou retirar o nome de Anderson e dos avós paternos do registro civil. Anderson e Luiz colocaram ou entraram com a apelação civil, onde Rosicléia também fez parte. O juiz de segundo grau acolheu parcialmente a apelação. Anderson e Luiz pediram que Luíse fosse adotada por eles pela adoção intuito personae, baseado nos 6 meses de convivência e nesses 6 meses a fixação de laços de afetividade e afinidade. Já Rosicléia, a mãe, pediu que não houvesse destituição do poder familiar, aonde não foi acolhido pelo juiz. Houve então a destituição do poder familiar e houve o acolhimento do juiz pelo pedido de adoção de Anderson e Luiz. Então Anderson e Luiz adotaram Luíse pelo pedido de adoção intuito personae, baseado na fixação de laços de afinidade e afetividade. Neste caso, nesta história, nós podemos entender a adoção à brasileira ocorre no início, quando Rosicléia dá Luíse para Anderson, que registra como se sua filha fosse. E a adoção intuito personae acontece quando o juiz acolhe o pedido de adoção intuito personae, baseado nos laços, na fixação de laços de afinidade e afetividade que Anderson e Luiz desenvolveram por Luíse e ela por eles durante os seus 6 meses de convivência. Espero que tenha ficado bem claro este tema e quero dizer que dentro deste estudo pude verificar que isto ocorre bastante no Brasil pelo fato de o cadastro e a forma legal de adotar é bem dificultosa e leva muito tempo. Então, quando as crianças, as famílias normalmente querem crianças recém-nascidas, bebês, e até que este processo se regularize, as crianças já cresceram. Então, eu trouxe esta jurisprudência, somente esta, porque ela trouxe dentro de si os dois temas, adoção intuito personae e adoção à brasileira. Espero que tenha ficado claro. Agradeço pela atenção. Tenham todos uma boa noite.